Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te dou pela oportunidade de estar diante da Tua presença. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ti. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, neste momento quero ser grata pela oportunidade de poder ouvir o Senhor falando conosco e ter o privilégio de poder compartilhar com os meus irmãos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que possamos sentir a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. O Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, fale conosco, que possamos sair daqui nesta manhã renovados. Pai, que possamos sair daqui desta manhã cheios do Teu Espírito Santo, com a alegria de poder ter ouvido a voz do Senhor falando conosco. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, o Senhor conhece muito bem as nossas necessidades, conhece muito bem tudo aquilo que nós necessitamos para continuar vivendo para a glória do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, traga-nos um momento, Pai, um momento de comunhão, um momento onde vamos conseguir, Pai, usufruir de tudo aquilo que a Tua palavra é capaz de nos proporcionar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres, somos gratos. Toda honra e glória seja dada a Ti. Se faça presente, porque somente com a Tua presença valerá a pena estarmos reunidos aqui. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço e já por fé quero agradecê-lo. Amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Que alegria começar esse dia na sua companhia. Chegamos em mais uma linda quarta-feira para a glória de Deus. Que dia que é hoje, irmã Raquel? Hoje é dia 24/9/2025. Gratidão a Deus por me dar o rico privilégio de poder estar na sua companhia. Uma manhã muito gostosa e agradável por aqui. Gratidão a Deus. Deus tem sido tão maravilhoso para conosco, né? Tem nos alcançado com a vida, tem nos alcançado com tantas bênçãos. Por isso devemos ser gratos a Deus. Gratidão a Deus por me permitir viver e viver para a sua glória. Reunidos para mais um momento de aprendizado, para mais um devocional diário para a glória de Deus. Vamos sair daqui mais uma vez alegres, alimentados com conhecimento, né? E pedindo sempre a Deus que nos conceda o Espírito Santo para termos o discernimento, para termos realmente aí a revelação da palavra de Deus. Não valeria a pena estarmos reunidos aqui se a presença do Espírito Santo de Deus não for, né? A prioridade aqui. A prioridade é a presença do Espírito Santo de Deus nos convencendo, se revelando a nós. Deus é bom. Como passaram de ontem para hoje? Espero de coração de que tudo bem. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono. Peço a Deus que você tenha também um dia abençoado em nome de Jesus. Eu não sei se você dormiu bem ou se não dormiu bem, mas o certo é que o Senhor está aqui conosco para poder nos ajudar, nos dar graça em tudo. Peço perdão, hoje eu me atrasei um pouquinho para entrar. Peço perdão, eu acabei conversando com o meu esposo aqui, eu acabei perdendo a noção da... Falei, nossa, já é esse horário, deixa eu correr. Estava ali conversando e meditando com ele na palavra de Deus e acabei perdendo a hora, que eu sou assim, irmão. Quando eu entro na presença de Deus, é como se eu esquecesse que o mundo existisse. É como se o mundo parasse por um momento, como se o relógio parasse. É maravilhoso. Eu não sei se você já experimentou esta sensação, mas para mim é assim. Todas as vezes que eu entro na presença de Deus, pode ser ministrando, principalmente ministrando, cantando, louvando, eu perco a noção do tempo, eu realmente me desligo e foco nisso, isso é maravilhoso. Essa sensação que eu sinto, eu espero de coração que você sinta também. Vamos fazer com que este dia seja ainda melhor, porque já tá bom, já amanheceu o dia abençoado, os passarinhos cantando, o sol já dando o ar da sua graça, o dia está muito gostoso por aqui na cidade de Hortolândia, São Paulo. Eu tô um pouquinho com essa blusa aqui porque
eu absorvo, né? Todo o frio do universo, mas tá um tempo gostoso, está muito bom para a glória de Deus. Aqui na cidade de Ortona de São Paulo está um dia maravilhoso. E por aí, como é que está? Chovendo? Nevando? Ventando? Porque aqui no finalzinho do dia, rapaz, está ventando bastante. Mas tudo para a glória de Deus. Vamos ser gratos por tudo? Vamos então começar este dia e vamos fazer com que ele fique sempre ainda melhor. E como que ele fica melhor? Intercedendo uns pelos outros. Eu intercedo por ti, você intercede por mim. Você é carente, assim como eu também sou carente das orações, da intercessão. Então, nesta manhã de quarta-feira, o primeiro bom dia, o primeiro a paz do Senhor vai para... Linda Vaininha Santos, a paz do Senhor, minha linda princesa do meu coração. Que alegria começar este dia e ter o privilégio de poder interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Entro diante da presença do nosso Deus, entro diante da presença do nosso Pai e intercedo por você, linda Vaininha do meu coração. Minha princesa, peço a Deus que continue o Senhor sendo a alegria que invade o teu ser. Peço a Deus que Ele continue sendo a razão da sua alegria, que o nosso Deus continue sendo o motivo de você se levantar todos os dias e viver para a glória de Deus. Que quando você se levantar, o seu primeiro pensamento seja Deus. Que ao deitar, o seu último pensamento seja Deus. Que quando você viver o seu dia, você viva para a glória de Deus. Que Ele seja o centro da tua história, que Ele seja o centro da sua vida, que Ele seja o centro da sua família. Por quê? Se Ele for a razão, se Ele for o centro, irmã, não vai te faltar nada. Não vai faltar nada para a tua casa, não vai faltar nada para a tua família. E quando eu digo que não vai faltar nada, eu não digo apenas no comer, no vestir, não é tudo. Não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar força, não vai faltar graça, não vai faltar direcionamento, não vai faltar entendimento, não vai faltar nada. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Se eu tenho Deus na minha vida, se eu tenho o Senhor como meu pastor, nada vai te faltar. E é isso que eu peço, que você tenha Ele como centro de tudo, o centro da tua história, o centro dos teus projetos. Esteja Ele no centro. A Bíblia diz assim: consagre ao Senhor todas as coisas, né? E tudo será muito bem sucedido. Ele sendo o centro, Ele sendo a razão, né? Muitas das vezes colocamos tantas prioridades no lugar de Deus, mas a você, é isso que eu peço a Deus, que você continue colocando Ele. Por quê? Para que Ele seja o centro, Ele não vai se colocar como centro. Você precisa dar prioridade. Que Deus esteja acima de tudo, esteja acima de todos. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E que assim aconteça na sua vida. Que realmente o seu amor, o seu tempo, os seus dias, enfim, tudo, Ele seja a prioridade. Se Ele for, você pode ter certeza que você também será a prioridade dEle. Ele vai te honrar, vai honrar a sua casa, vai honrar a sua família. Então, minha princesa, que o Senhor continue sendo aí a sua prioridade. Amém? Que Deus continue sendo a razão de você sorrir, de você ter paz, alegria. O mundo pode estar caindo ao seu redor, pode estar acontecendo, né? A guerra mundial, a terceira guerra mundial, pode estar acontecendo tantas coisas, mas se Deus for o centro da sua vida, minha princesa, você tem paz, você tem alegria, você tem tudo o que você precisa, né? Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, dono do céu, dono da terra, dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas, autossuficiente, autoexistente. Então, irmã, não vai te faltar nada. Então é isso que eu peço a Deus hoje, que você continue colocando Deus como o centro de todas as coisas. O centro da tua casa, o centro do teu relacionamento, o centro dos teus projetos, que Ele seja o centro. Porque sendo assim, vai dar tudo certo para a glória de Deus. Um beijo!
beijo pra tu, minha princesa, juntamente com toda a sua casa. O bom dia vai pra minha linda Vaininha, mas também vai pra minha linda Cátia Braz do meu coração. Bom dia, meu amor. A paz do Senhor, meu coração. O bom dia também vai pro meu irmão Gilberto, a paz do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Bom dia para minha linda Liceia Moraes do meu coração. Minha companheira, te amo. Bom dia. E a paz do Senhor deixa eu ver quem mais aqui. Para lá. Peraí. Aqui, a minha linda Vaininha, que já... Bom dia para minha linda Maria Lucena. Meu Deus, a Maria trabalhou a noite inteira. Oh, meu Deus, que Deus te abençoe, meu amor. Ainda está aqui ouvindo a palavra, que Deus te abençoe. Te amo, que o Senhor te dê pelo menos um bom período de descanso aí, porque você precisa, né? Te amo, minha princesa. Bom dia para minha linda Elaine Neves, a paz do Senhor, meu coração. Sois bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Luzia Rosiane Barbosa. Bom dia, minha princesa. Que alegria ter a sua companhia. Bom dia, paz do Senhor para Clara. Deus abençoe, minha princesa. É uma alegria ter a sua companhia. Deus te abençoe. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda Rosana Falcão do meu coração. Te amo, minha princesa. É sempre muito bom ter a sua companhia, ter o seu amor, o seu carinho. Você é bênção. Bom dia e a paz do Senhor para Leia Duarte, a paz do Senhor, minha princesa. Sois bem-vinda em nome de Jesus. A casa é nossa. Deus abençoe. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Chegamos então para mais um devocional diário para a glória de Deus. Qual é o tema da semana? O tema da semana é família. Pois é, estamos aprendendo com a palavra de Deus o que é ser família, quem faz parte da família, qual é o meu comportamento em relação à família. Então é importante porque parece que nós estamos esquecendo, né? Do que é família, da importância que a família tem diante de Deus. A família foi constituída por Deus. Deus se agrada da família. Deus não se agrada quando a família ela é destruída, desfeita, dividida. O Senhor não se agrada quando nós encaramos a nossa família como algo qualquer, né? Então nós precisamos aprender, precisamos, à luz da palavra de Deus, entender de que a família é importante e eu preciso zelar por ela, cuidar dela, dar o meu melhor para que o nome do Senhor seja glorificado através dela. Então, desde segunda-feira, estamos aí aprendendo com a palavra de Deus de que a família, né, ela é importante. E eu devo tomar algumas atitudes, alguns comportamentos e que vai glorificar a Deus. A primeira família que nós meditamos foi a primeira, a família, né? Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher. E ali o Senhor já começa a nos trazer instruções do que nós devemos fazer para que a nossa família seja abençoada, usufrua da presença de Deus. Então, queremos a presença de Deus dentro da nossa casa, no meio da nossa família? Eu quero. Você quer? Então, o que você tem que fazer? Fechar o triângulo. Que triângulo, irmã Raquel? Deus, esposo e esposa. Deus, homem e mulher. É isso daí. Acabou. Por quê? É um ciclo, é um triângulo que tem que estar fechado. Ó, aliança, nós já aprendemos, ela não tem brecha para mais nada. Está fechado. Não tem como entrar mais ninguém. Então, se tem Deus, homem e mulher, vai fechar. Por quê? Deus vai falar com o homem vai falar com a mulher e a mulher vai falar de novo com Deus. Então esse triângulo, né? Ó, começa com Deus. Deus fala com o homem fala com a mulher e a mulher fala com Deus. Fechou o triângulo, acabou. Quem mais? Quem mais você deve dar ouvidos? Não, é só isso aí mesmo. Acabou. Para tomar as decisões, para poder viver uma vida em família com a presença de Deus, no jardim, com segurança, ali em paz, em plena paz e harmonia, aonde Adão e Eva estavam no jardim. Enquanto eles estavam no jardim, tendo esse triângulo, irmão, Deus, homem, mulher e Deus de novo, dava tudo certo. Mas aí o que aconteceu? Eva foi ouvir a criatura. Quando você ouvir a criatura, vai dar ruim.
vai dar ruim. Porque se você ouvir a criatura, você vai ser induzida a enxergar o que você não deveria enxergar, a cobiçar, né? Cobiçar o que você não deveria cobiçar, desejar o que você não que você não deveria desejar, pegar o que não deveria pegar, comer o que não deveria comer, e ainda vai induzir a outra pessoa a errar. Então isso não é bom. Quando o triângulo fecha, Deus, homem, mulher e Deus de novo, dá tudo certo. Por quê? Aí fechou. É Deus comandando sempre. Vai voltar sempre para o centro, né? Esse triângulo é perfeito. Por quê? Este triângulo sempre vai voltar a Deus. Começa com Deus, vai para o homem, do homem para a mulher, e da mulher volta de novo a Deus. Então, tudo certinho, para a glória de Deus. Então, aconteceu o quê? Quando ela ouviu a criatura, deu problema. Quando Adão ouviu a criatura, deu problema. E o negócio não ficou bom. Todo mundo pecou e todo mundo sofreu as consequências. Entendendo de que a família, irmão, tá todo mundo no mesmo barco. Um cometeu erro, vai dar ruim. Vai acabar induzindo o outro ao erro também e o negócio não vai ficar bom. Então, nós devemos tomar cuidado com quem nós estamos ouvindo. A palavra de Deus nos ensina. É o triângulo. Acabou. Fechou o triângulo. Irmão, você vai viver em paz e harmonia com a sua casa, com a sua família, porque aí vai dar tudo certo. Tendo Deus sendo o centro, irmão, vai dar tudo certo para a glória de Deus. Na terça-feira, que foi ontem, nós continuamos aprendendo com a palavra de Deus. E ontem nós aprendemos que a nossa família foi trazida à existência, né, para poder alcançar outras famílias, outras pessoas. Então, a palavra de Deus, através da família de Abraão, nós vamos aprender de que a nossa família é constituída para um propósito muito maior. A sua família não está sendo constituída apenas para um propósito. Ah, eu me casei para eu amar meu esposo me amar. Não é só isso. É muito maior que isso. Tem um propósito. Deus uniu você e o seu marido para um propósito. Então, vocês têm que estar em comum acordo. O homem ouve a mulher ouve o homem, ali, vocês dois. Quando Deus permite que venha filhos, que são heranças, flechas nas mãos do valente, é para que os teus filhos também estejam prontos para passar de geração em geração a bênção que Deus derramou sobre vós. Então, estejamos prontos, tanto no relacionamento quanto para os filhos. Abraão, irmão, estava pronto para entender que a bênção que estava a ele não se diz respeito só a ele. Porque tem pessoa que casa e acha que é ele. É só ele. Não, não é só ele. Você tem esposa, você tem filhos e você precisa então dirigi-los e saber viver e fazer com que eles vivam para a glória de Deus. Abraão entendeu de que a bênção era para alcançar todas as famílias da terra. E ele sabia que sozinho não alcançaria todas as famílias da terra. Precisaria do conselho da sua esposa. Ele ouve os conselhos de Sara. Ele entendia também que para que a sua família fosse bênção para todas as famílias da terra, ele precisaria ensinar muito bem os seus filhos, ao ponto dos seus filhos estarem prontos para cumprir o que eles têm que cumprir nessa terra. Ele não pega, irmão, Abraão não pega a sua esposa como se fosse algo exclusivo dele. Não, a sua esposa era de Deus, então ela também tinha conselhos para dar da parte de Deus, né? Ele sabia que os seus filhos não eram dele, então ele estava pronto tanto para enviar um para o deserto, quanto para sacrificar o outro. Por quê? O amor a Deus estava acima de todas as coisas, e com a sua atitude, ele ensina os seus filhos a estarem prontos, irmão, para qualquer coisa, né? Não posso pegar a minha família, colocar dentro de uma bolha, que a bênção se derrama sobre a minha família e acabou. Não, a bênção está sobre a sua família para que você alcance todas as famílias da terra. Seus filhos estão prontos para continuar passando de geração em geração a bênção que Deus derramou sobre vós? Amém. Não! Então temos que aí aprender a colocar isso em prática para que a nossa família usufrua das bênçãos, entendendo que não é só para mim usufruir, mas para mim também compartilhar ela. Foi Abraão passando de Isaac passando para Jacó, e Jacó passando para os seus filhos, e hoje eu e você aqui, a nossa família constituída, e não viva uma vida na bolha. Estoure essa bolha aí e faça com que o seu casamento tenha um propósito maior do que um amar o outro. Faça com que os teus filhos tenham um propósito muito maior do que trazer alegria para a sua casa, mas também para cumprir aí o que Deus tem na vida de cada um deles. Abraão, olha, tirei o chapéu. Foi bênção ontem para a glória de Deus. E hoje, irmã, vai ser bênção também, porque a palavra de Deus ela é bênção todos os dias e fala conosco todos os dias. Versículo diário de hoje, 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 23.
Achei muito interessante hoje. Achei muito interessante. E você vai aprender juntamente comigo. Vamos aprender juntos, amém? Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 23. Está o versículo diário de hoje. E você vai ver como é interessante. Vamos lá. Vamos lá, estou aqui em Juízes, que depois não vai passar em Juízes também. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 23. Olha o que vai dizer. Onde fica 1 Samuel, Raquel? Antes de 1 Samuel temos o livro de Ruth, que é um livro bem pequeno. Então, antes de 1 Samuel tem Ruth, e depois de 1 Samuel, 2 Samuel, tá bom? Fica bem no início, mais pro início aí da palavra de Deus no Antigo Testamento. Achou? Vem comigo! Não achou? Tem problema não. Abra os teus ouvidos, o teu coração e permita que o Espírito Santo de Deus mais uma vez fale conosco. A palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 1, versículo 23 vai dizer assim. Porém Ana, desculpa, ele estava lendo no 22, desculpa, o 23. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o bem que te parecer aos teus olhos, fica até o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Vou ler de novo. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o bem, faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Hoje, eu achei muito interessante porque o Espírito Santo de Deus me levou para duas passagens bíblicas muito interessantes e que nós quase não paramos para meditar a respeito. Vamos começar com Ana e depois nós vamos para Juízes, para nós podermos meditar um pouquinho no que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco aqui hoje. A palavra de Deus vai dizer da importância do voto. Do voto. O voto, ele é particular. O voto é algo que você propõe no seu coração. É um momento em que você está em desespero ou precisando de uma saída e você encontra o voto como uma forma de Deus entrar com providência de forma imediata, né? E a palavra de Deus vai dizer de Ana. A história de Ana é uma história muito conhecida. É a história de uma mulher que sofria dentro da sua casa. Tinha um homem chamado Eucana e este homem tinha duas mulheres, né? O nome de uma era Ana e o nome da outra também era Penina. Então tinha Ana e Penina. A palavra de Deus vai dizer que Deus fecha a madre de Ana, mas abre a madre de Penina. Penina gera filhos atrás do outro, é como se fosse um coelhinho. Gerava filho, e Ana, porém, não gerava. E isso acabava com Ana, porque naquele tempo, irmão, não é igual hoje. Hoje, parece que as mulheres fogem de gerar, parece que as mulheres não querem mais gerar. Porém, naquele tempo, era presente, era honroso, era prazeroso, era sinal de bênção, era sinal de herança, era sinal de... Era maravilhoso quando a mulher podia gerar. Quando a mulher não gerava, gerava muita humilhação, gerava um momento de desconforto, não era bom. E a Bíblia vai dizer que Eucana amava Ana. Amava Ana. Independente de ela gerar ou não, ter filhos ou não, Eucana amava a Ana. A palavra de Deus diz que de ano em ano eles iam ao templo, sacrificavam o Senhor, ele pegava, dava a porção de Penina dos seus filhos, dava a porção, só que ele dava uma porção maior para Ana, porque ele amava Ana. Agora, o que acontece? No momento de desespero, no momento em que ela já não aguenta mais, ela faz o quê? Um voto. A importância de você se lembrar do voto, né? E o voto, ele acabou incluindo o quê? A família. Por quê? O que Ana vai oferecer a Deus? O primeiro filho. Isso envolve a família. Veja que neste momento, Ana não pergunta nada para Eucana. Neste momento de desespero, porque ela está desesperada para poder gerar, naquele momento ela está querendo tanto um filho, ela está querendo tanto
momento girar, que ela faz o quê? Um voto. Então um voto você faz quando? Quando você precisa de uma ação imediata de Deus, quando você precisa que Deus atenda o seu clamor de forma rápida, porque você já não aguenta mais. Então um voto é isso, quando você precisa da ajuda de Deus, da intervenção de Deus, e você propõe dar a Ele alguma coisa em resposta, para que Ele te dê a resposta, para que Ele entre com providência e te dê aquilo que está desejando o teu coração, ou uma saída, ou uma resposta, enfim. Então, quando Ana entra dentro do templo, ela faz um voto. Só que este voto inclui a família, envolve a família. Por quê? Ela diz: se o Senhor me der um filho varão, eu darei ao Senhor. Ele viverá no templo, eu oferecerei ele como sacrifício. O que é sacrifício? É ofertar, é dar. Ela deu Samuel para que vivesse no templo, para que ele pudesse viver para Deus e servir a Deus. Ele não seria dela, mas seria de Deus. Ela queria apenas gerar. Ela queria apenas ter um filho, e ela queria um filho homem. Quando Ana faz o voto, e quando ela recebe da parte de Deus a palavra profética do sacerdote Eli, e ela gera Samuel, aí entra a família. Por quê? A família precisa entender que vocês estão juntos. Estamos juntos. Nesse momento, você não vê Ana. Ela está colocando, ela está dando, presta atenção. Ela está oferecendo a Deus o seu primeiro filho. Se Deus desse a ela um filho homem, ela daria a Deus. E veja que ela não fala com seu esposo. Ela não fala com a família. Por quê? O voto ele é particular. O voto ele é entre você e Deus, mas está envolvendo a família. E o que me chama a atenção em Eucana é que quando ela faz o voto, ele não se opõe. Ele não entra em questão para poder dizer: por que você fez isso? O voto, eu estou falando de questão de voto, um voto a Deus. Família é estarmos juntos. E ele diz: quando Samuel nasce, Deus se lembra de Ana, Samuel nasce, Ana se alegra, Ana fica feliz antes mesmo de gerar Samuel. Porque a palavra que foi liberada sobre ela trouxe paz, a palavra que foi liberada para ela trouxe alegria, a palavra que foi liberada sobre ela, irmão, trouxe para ela o que ela precisava para viver os seus dias, independente se Deus desse a ela ou não. Mas Deus deu. E quando Samuel nasce, não deveria gerar um problema? Não deveria gerar um problema na família? Não deveria gerar um problema no relacionamento? Porque hoje parece que qualquer motivo gera problema no relacionamento. E hoje o Senhor está te trazendo ao conhecimento de dizer: a família é para estar junto, a família é para estar unido, em amor, compreendendo de que o voto é dado a Deus. Porque, por exemplo, vamos supor, só um exemplo para você entender. Você faz um voto para que Deus responda a você. Aí Deus responde você. E quando você vai pagar o voto, tem pessoas dentro da família que falam: você é doida? Como é que você vai pegar e dar e pagar isso daí? Você não estava com a cabeça. Não, mas Deus respondeu. E neste momento, em vez de Ana ter um esposo que ficasse jogando na cara dela que o que ela fez foi errado, sem ter consultado, não lhe apoia. Quando Samuel nasce e eles vão ao templo para poder ofertar o sacrifício, Ana falou assim: eu quero ficar mais um tempinho com ele até desmamar, porque na hora que ele desmamar, eu terei que levar ele para o templo. E Eucana, em vez de arrumar um problema com isso, ele fala: tá certo, cumpra o seu voto. O comportamento de Eucana demonstra amor, apoio. Tamo junto. Foi o que você fez? Então vai, cumpra. Ele poderia chegar em Ana e falar assim: você tá doida? Aonde você estava com a cabeça de oferecer a Deus o único filho que nós temos? Eucana está dizendo com a atitude dele:
eu te amo, ele está colocando em prática aquilo que ele disse no início do capítulo de número 1. Porque quando Ana não tinha filhos, Eucana chegou nela e falou assim: eu amo você, independente se você tiver filhos. Se você tivesse 10 filhos, eu te amo, mas se você não tiver nenhum filho, eu vou continuar te amando. Neste momento, Eucana dá prova de amor a Ana, dizendo aquilo que eu disse lá atrás. Eu estou agora provando a você que te amo. Dentro da família vai existir provas de amor. Dentro da família, em algum momento, vai fazer com que você, com obras, com atitudes, demonstre aquilo que você disse lá atrás. Quando você casou com a sua esposa e quando você casou com seu esposo, fizeram votos, a coisa mais linda. Você pode não ter dito com as suas palavras, mas diante do pastor, do juiz e diante das testemunhas, você disse: na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, eu vou ser fiel, eu vou estar ao seu lado. Mas quando chegam os momentos, cadê você sendo fiel? É fácil eu falar que amo com palavras, mas e amar com ações? Porque família é isso. Família não é só palavras, família são ações. Quando Ana precisou do apoio de Eucana, Eucana estava lá com palavras. Mas quando Ana, naquele exato momento, precisou de uma prova, ele deu. Eu te disse lá atrás, no versículo de número 8 do capítulo de número 1, olha o que ele diz para ela. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu te dou a melhor porção. Eu estou te provando de que te amo. Agora você tem filho. E eu estou te dizendo que eu ainda estou aqui, com filhos, sem filhos, chorando, alegre, triste, regozijando. Eu estou aqui. Ana, você fez um voto e eu estou aqui para apoiar você agora no voto que você fez. Qual foi o voto que você fez? E quando você foi pagar o voto, o que foi que você ouviu? Será que você ouviu o que Ana ouviu? Dizendo: estou junto, conte comigo. Deus te respondeu, estou feliz por você. Deus te atendeu, estou feliz por você. Mas muitas das vezes o que acontece? A pessoa faz o voto e quando vai pagar o voto, aonde você estava com a cabeça? Você está maluca? Como é que você faz isso? Oferecer um filho, você abrir mão de um filho. Você acha que Ana não ouviu isso? Você acha que Ana só ouviu o que Eucana falou? Não, com certeza Ana ouviu muitas coisas. Você está doida? Como é que você vai entregar seu filho? É o único filho que você tem. Como é que você vai entregar? O Senhor está dizendo: família é apoio, é amor, é união, é comunhão, é estar junto nos momentos bons e nos momentos difíceis. Chega nos momentos bons, estou aqui. Mas e nos momentos difíceis? Olha o exemplo de Eucana. O Senhor está te convidando primeiro a se lembrar de votos. Existe uma forma de você chamar a atenção de Deus. O que é que está acontecendo dentro da tua casa? Dentro da tua casa e dentro da tua família, pode estar acontecendo muitas coisas. Ana estava sendo atormentada, Ana estava sendo perseguida, Ana estava sendo humilhada, Ana estava sendo, irmão, rejeitada, esnobada. Mas o Senhor está dizendo, independente do contexto, se lembre de que você tem uma arma. E esta arma é o voto. E a família, quando você for pagar o voto, tem que estar junto. Família é isso. Eu não posso estar ao lado do meu esposo só nos momentos em que ele está feliz, alegre. Eu tenho que estar ao lado do meu esposo quando ele também estiver passando por necessidade e por dificuldades.
Eu não posso estar ao lado da minha esposa só quando ela estiver pronta, lavando, passando, cozinhando. Eu tenho que estar ao lado da minha esposa, apoiando, dizendo: eu te amo, estou aqui, vamos enfrentar isso juntos, vamos passar por isso juntos. No momento do voto, ninguém estava com Ana, mas no momento que ela teve que pagar o voto, Eucana não se levantou contra. Era o único que poderia se levantar contra, mas não se levantou. Apoiou a esposa. Olha, cumpra o seu voto. Estou junto. Eu sei que não vai ser fácil para você. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu estou aqui junto com você. Se precisa pagar, paga o voto. Amemos a Deus acima de todas as coisas. Entreguemos a Deus todas as coisas. Eu amo você ao ponto de te amar sem filhos, mas amo você com filhos ou sem filhos. Estou pronto para te apoiar. Ao seu lado eu vou estar. Mas hoje, na hora que o cerco aperta, não quero mais. Não aguento mais. Cadê o amor? Cadê o companheirismo? Cadê a cumplicidade? Família é para ser isso. Cumplicidade, amor, companheirismo, apoio. O Senhor te lembra, família é isso. Em todos os momentos. Eucana me chama a atenção com o seu comportamento. Eucana estava sempre pronto para estar em todos os momentos ao lado de Ana, porque ama. Quem ama, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Vamos juntos. É fácil dizer com palavras, mas e com ações, com atitudes? Quando você prometeu lá diante de todo mundo ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro. E quando tudo isso, porque a família passará por esses momentos. Ana não sabia que quando casasse ela seria estéril. Ela só descobriu isso depois que casou. Eucana poderia abandonar Ana, poderia devolver Ana, poderia... falou, não, já que você não pode me gerar filhos, eu não quero você. Mas Eucana não fez isso. Ana continuou ao lado de Eucana e Eucana ao lado de Ana. Independente, estava lá Ana chorando aos prantos. Você acha que é fácil ficar do lado de uma mulher e ela só chorando, e ela só amuada, e ela não querendo comer? Não é fácil estar ao lado de uma mulher assim, mas Eucana ficou. É fácil apoiar a esposa quando ela oferece o único filho que o casal tem a Deus. Você acha que foi fácil para Eucana? Não foi fácil, mas família é isso. Apoio. Um exemplo, só um exemplo, tá? Só estou dando um exemplo, não estou falando para você fazer não, pelo amor de Deus, só um exemplo, só para você entender. Um exemplo, suponhamos, tá lá, você e seu esposo passando pelo momento do desemprego, a porta se fechou, tá cerrada a porta, ele não encontra trabalho, você também não encontra trabalho, e os dois lá passando aquela dificuldade, aquela luta, e todos os dias ali precisando do alimento, e depende de um, e depende de outro. E você chega um momento que você não aguenta mais. Aí um exemplo, Senhor, o primeiro que conseguir trabalho aqui naquele momento de desespero, Senhor, o primeiro que conseguir trabalho, o primeiro salário que nós recebemos, nós vamos dar para ti. É só um exemplo, não estou falando para você fazer isso, só estou pondo um exemplo para você poder entender. Você precisando do dinheiro, você precisando do dinheiro para pagar as contas, precisando do dinheiro para poder, e você faz esse voto a Deus, e quando chega o momento de cumprir, ambos vão estar juntos para poder cumprir. Vamos supor que é o esposo que faz isso, ou a esposa, vou pôr um exemplo da esposa. Senhor, o primeiro que conseguir um trabalho aqui, Senhor, pode ser eu ou pode ser ele, porque ambos estamos precisando disso. Olha, o primeiro salário nós vamos dar inteiro, nós não vamos dar nem só o dízimo, mas vai dar inteiro como forma de gratidão. E na hora de pagar o voto,
Será que os dois vão estar juntos? Não, amor, vamos dar. Realmente Deus ouviu nossas orações. Olha, você fez o voto, mas vamos pagar junto. A vitória é nossa. Nós estávamos precisando, mas nós vamos pagar junto. Tamo junto. Ou será que um dos companheiros vai falar, você tá doida? Estamos precisando do dinheiro aqui. E agora vai pegar tudo e vai dar para Deus. Era mais ou menos o caso de Eucana e Ana. Família é isso. Apoio, cumplicidade. Tamo junto. Momento bom, tamo junto. Momento difícil, tamo junto. Eucana sabia que seria difícil para Ana. Por isso ele apoia ela. Falou assim, ó, fica aí o tempo que você precisar, o tempo que bem te parecer, mas não, cumpra o seu voto. Se acha que foi fácil para Eucana olhar para o rostinho do seu único filho, com quem ele tinha com Ana, e saber que ele não viveria dentro da sua casa, mas seria entregue para o serviço do Senhor? Não, mas estava junto. Estamos juntos. Bora. Por que a família está falhando hoje? Porque nos momentos difíceis, fala, mas na hora de cumprir, na hora de realmente colocar em prática, fica difícil. Eucana não. Eucana está te dando um grande exemplo do que é ser família. Tamo junto. Bora. Nos momentos difíceis, pode esperar a melhor parte, porque eu vou te dar. Nos momentos alegres, e até mesmo, porque é complicado, é difícil. Chegou o filho, vamos nos alegrar junto, mas ó, tem que pagar o voto. Eucana apoia a Ana, porque ele sabia que seria difícil para ela. E quando passa o momento do desmame, ela prepara Samuel, leva Samuel e cumpre o seu voto. Porque teve apoio de Eucana. Vamos para uma segunda passagem? Vamos. Vamos para Juízes. Vamos lá. Em Juízes, capítulo de número 11. Nós vamos ter um contexto de um homem chamado Jefité. Ele era de Gileade, que ficava perto ali do povo de Israel. Um povo que produzia ali um bálsamo maravilhoso. Por isso que tem até um hino assim, ó. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Por quê? Gileade era um lugar que quando o povo de Israel precisava de refúgio, de cura, eles encontravam ali. E também o povo de Gileade, quando Deus precisava também trazer ali uma lição para o povo de Israel, também eles eram usados para isso. Mas o certo é que lá em Gileade tinha um homem chamado Jefité. Este homem, o contexto da história dele, eu vou contar só para que você tenha mais ou menos uma noção para chegar onde nós queremos chegar. A história dele, a família dele é bem conturbada. Mas isso já dá para você pegar como exemplo de que a sua história não define o teu futuro. A tua base familiar não define, né, como vai ser a sua família. Às vezes tem gente que coloca a culpa na família ser, às vezes desconcertada, que a família não vai para frente por causa do que ele passou lá atrás. Não, irmão. O teu passado, o teu contexto familiar não define, é você que define colocar um ponto final. Você tem um exemplo do que é bom, do que é ruim. É você que põe em prática lá na frente o que você quer. Então não põe a culpa no teu passado, não põe a culpa na tua família, não põe a culpa, porque você consegue colocar um ponto final aí, permitir que Deus cure as suas feridas para que você viva uma vida para a glória de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jefité é um homem bom, é um homem valente, é um homem valoroso. Porém, o seu contexto é bem complicado, porque ele é filho de um homem com uma prostituta, né? Então, Jefité é fruto de uma relação do seu pai com uma prostituta. Quando ele vem para casa do seu pai, porque o seu pai traz ele para casa, assume a responsabilidade para poder cuidar dele, ele já está casado com uma outra mulher, gera filhos com esta mulher, e os filhos desta mulher se levantam contra Jefité e expulsa ele de casa.
Expulsa ele de casa, dizendo, não, você não vai herdar as coisas do pai porque você é do relacionamento com uma prostituta, então você não vai ter direito. Então ele é expulso de casa. Quando ele é expulso de casa, uns homens mal intencionados abraçam, porque é isso que acontece. Quando expulsa de casa, quem está pronto para abraçar lá fora? O mundo, irmão. O mundo vai abraçar. Se você não abraça, o mundo abraça. Se você não acolhe, o mundo acolhe. Se você não aconselha, o mundo aconselha. Um grande perigo para os nossos filhos. A palavra de Deus diz que então, ele por ser filho de uma prostituta, mesmo ele sendo valoroso, um homem valente, ele foi expulso de casa pelos filhos da esposa do seu pai. E quando ele é expulso, homens que eram maus, homens que não tinham uma conduta boa, abraçam ele. E ele vive com esses homens. Porém, a palavra de Deus vai dizer que os amonitas, os filhos de Amon, os amonitas, vêm contra Gileade. E quando vêm contra Gileade, os anciãos de Gileade vão atrás de Jefté. Por algum motivo, eles se lembram de Jefté. E eu vou te falar uma coisa. Se a tua história e se o teu contexto é meio parecido com o de Jefté, eu tenho uma boa notícia para você. Se Deus tem um plano na tua vida, Ele vai te encontrar onde quer que você esteja. Eu não sei onde você está, eu não sei em que contexto você está, eu não sei na companhia de quem você está. Eu só sei que se Deus tem um plano na tua vida, se Deus tem um plano de fazer você constituir uma família para a glória de Deus, aonde você estiver, Deus te encontra. Jefté, na companhia de homens maus, distante, abandonado pela família, esquecido do seu próprio povo, mas Deus faz os anciãos se lembrar de Jefté, e os anciãos vão até Jefté, eles vão procurando onde está Jefté, e eles vão até onde Jefté está. Quando eles encontram Jefté, eles falam assim, rapaz, a gente precisa de você como chefe. Chefe? Um filho de uma prostituta? Chefe? Um filho abandonado? Chefe? Um filho totalmente esquecido como chefe do povo de Gileade? Tá certo isso? Ele mesmo se questionou, olhou para dentro de si e baseando-se no seu contexto, porque às vezes você se acha incapaz por causa do seu contexto familiar, do seu passado. Ah, eu sou esquecido, abandonado. Não, mas vocês vieram atrás de mim. Pode ler aí. Juízes, capítulo de número 11. Você vai olhar e falar assim, vocês me abandonaram, vocês me expulsaram, vocês não me valorizaram. E agora vocês querem eu como chefe. Sou realmente capaz para isso? Não é, se você vir, você vai ser o cabeça, a gente está precisando de ajuda. Aí fala, quando eu precisei de vocês, vocês me viram as costas. Mas agora que vocês precisam, vocês vêm atrás de mim, né? O Senhor está dizendo, não paga o mal com o mal, não. Mas paga o mal com o bem. Se te abandonaram, não abandone, não. Se te desprezaram, não despreze, não. Se fizeram o mal para você, não retribua com o mal, não. Faça o bem. A Bíblia diz então que ele aceita, só para os irmãos entenderem onde eu vou chegar. Ele aceita o desafio. E quando ele aceita o desafio, ele pega e tenta resolver a situação na palavra. Ele tenta resolver no diálogo. Jefté é um homem valente e valoroso. Então, antes de ele resolver na porrada, ele vai resolver no diálogo. Então, ele procura os filhos de Amon, né, os amonitas, e começa a explicar por quê. Os amonitas queriam reivindicar a terra, como se eles tivessem dominado a terra lá. Então, aí eles falam assim, é o seguinte, não é isso não. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, ele começou no diálogo. Olha, a gente pediu tal, mas pelo fato de não terem liberado na paz, então houve guerra. Então na guerra conquistamos.
Nós não chegamos aqui e forçamos vocês a saírem, não foi isso. O povo de Israel veio, vocês vieram, mas vocês não deram passagem. Vocês não quiseram resolver isso na paz, vocês queriam resolver isso na guerra. E resolvendo na guerra, quem é que pode contra o povo de Israel? Quem é que pode contra o Deus de Israel? Ninguém pode contra o Deus de Israel. Mas vocês não aceitaram na paz. Aí o que aconteceu? Jefité tentou no diálogo, mas no diálogo não foi. Então eles queriam vir na guerra. Então quer vir na guerra, então não vai para a guerra também. Só que antes de ele ir para a guerra, ele fez um voto ao Senhor. Que foi a mesma coisa que Ana. Em um momento de necessidade, em um momento de aperto, num momento em que ele precisava de uma intervenção divina. Olha o que aconteceu. Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 29. Vou ler. O 29 é muito bonito. Vou ler, por isso que eu vou ler com os irmãos. Ó. Então o Espírito do Senhor veio a Jefité e atravessou ele por meio de Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. O Espírito do Senhor veio sobre Jefité. E quando o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele fez um voto. Olha só. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. É do Senhor. Eu vou oferecer uma oferta. Quem vier ao meu encontro, pode ser cachorro, pode ser gato, pode ser o que for. Se Deus me der vitória diante dos amonitas e eu voltar em paz, o primeiro que sair da porta da minha casa. Este voto, ele não fala com a esposa. Neste momento, veja que agora é o inverso. Quem é que faz o voto? O esposo. No caso de Ana, quem fez o voto? A esposa. Mas estamos juntos. Você não vê Jefité perguntando para a esposa. Em um momento de necessidade, em um momento de aperto, em um momento de desespero, ou no momento de uma grande necessidade, se fez um voto. Ana também. Em um momento de grande amargura, fez um voto. Mas quando foi para cumprir, Eucana estava junto. Cumpra, mulher. Cumpra o teu voto. E aqui, a mesma coisa. Só que agora é o varão. O esposo. Se Deus me trouxer vitória, o primeiro que sair pela porta da minha casa, eu vou ofertar a ti, Senhor. É teu. Vai ser do Senhor. Samuel vivendo dentro do templo. Quando Jefité vai, Deus dá vitória. Ele consegue destruir os amonitas. Ele consegue voltar em paz para casa. E quando ele volta em paz para casa, quem é a primeira que sai pela porta? A sua única filha. A única. Ele não tinha filhos, ele não tinha filhas, ele tinha uma filha. Uma única filha. Única. Ela vem dançando. Ela vem alegre. Tocando tambor. E quando ela sai pela porta, Jefité se lança ao chão. Rasga suas vestes. E olha o que ele diz. E aconteceu que quando a viu, versículo de número 35 de Juízes 11, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei para trás. O que eu quero passar para os irmãos, o que o Espírito Santo de Deus passou para mim, o que é família. Neste momento, é a filha. E a filha faz parte da família. Quando ela ouve o que o seu pai diz, olha a resposta da menina. Olha a resposta da menina.
E ela disse: Pai meu pai, abriste tu a tua boca ao Senhor, faça de mim como saiu da tua boca. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Pai, cumpra o teu voto. Será que os meus filhos estão prontos para estar ao lado do pai e da mãe ao cumprir um voto? Neste momento não foi a mãe da menina, mas a própria menina dizendo: Pai, cumpra o seu voto. O Senhor me deu para o Senhor, cumpra. Ela só fez um pedido: Pai, deixa eu apenas 3 meses ir nas montanhas para poder ir com as minhas amigas, para poder chorar. Ela não fez um escândalo na frente do pai. Ela não fez birra na frente do pai. Ai, pai, o senhor tá doido? Essa promessa aí é o senhor se vira. O senhor se vira, essa aí é a promessa. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Família, tamo junto. Disse mais a seu pai: apenas me permita por 2 meses. Desculpa, eu falei 3, é 2 meses. Permita por 2 meses que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Porque ela seria do Senhor, não poderia casar, não poderia conhecer varão, ela seria separada para o Senhor, uma oferta, ela viveria virgem, morreria virgem, não teria oportunidade de ter uma família, não teria oportunidade de gerar, e isso naquele tempo, irmão, era muito difícil, não poder ter uma família, não poder gerar. Deixe-me apenas 2 meses. O pai dela: então vai, chore. E isso, irmão, até nos dias, olha só. E disse ele: vai, deixou-a ir por 2 meses. Então ela foi com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer, primeiro, para se lembrar do voto. O voto é algo importante, é algo que nós temos à disposição. Em um momento de necessidade, em um momento que eu preciso de uma porta aberta, que eu preciso de uma resposta. Ana queria muito um filho, mas muito. Em um momento de angústia, em um momento de desespero, ela já não aguentava mais. Então ela fez um voto: me dê um filho, vou dar para o Senhor. Ela não consultou o esposo. Mas família é isso. Fez voto a Deus, cumpra o seu voto. Tamo junto. Prova de amor. Eu disse lá atrás que eu sou melhor do que 10 filhos para ti. E agora eu te provo que mesmo você tendo um único filho meu, eu estou aqui, do teu lado. A filha de Jefité, ela não tinha nada a ver com o problema. Ela não estava nem sabendo do voto. Mas quando o pai dela falou: eu fiz um voto a Deus. E quando ele disse isso, ela falou: pois eu estou aqui, pai, cumpra o teu voto. Estejamos prontos para sermos companheiros, companheiras, apoiadores. Tamo junto. Não é apoiar no erro, mas é apoiar em algo que glorificou a Deus. O voto de Ana foi para a glória de Deus. Não faz sentido para você? Mas eu tô junto para apoiar.
Não fez sentido. Você acha que fez sentido para Penina? Não fez sentido para Penina. Mas estava lá Eucana apoiando Ana. Cumpra o teu voto. Glorifica a Deus. Esteja ao lado do seu companheiro, da sua companheira, do teu pai, da tua mãe, quando isso glorificar a Deus. O que Jefité fez glorificou a Deus. Um voto. Deus respondeu: Pai, se o Senhor for comigo e eu vencer os inimigos, o primeiro que sair pela porta da minha casa, eu oferecerei como oferta, separado para o Senhor. Quem saiu? A filha. Virgem, não vai conhecer varão, é do Senhor. Não é minha, é do Senhor. Não vou fazer o que quero, é do Senhor. Ela não vai fazer o que quer, é do Senhor. Samuel, não é meu, é teu, do Senhor. Glorificou a Deus. Agradou a Deus. Então, se glorifica a Deus e agrada a Deus, bora apoiar. Vamos ajudar. Vamos estar junto. Ah, mas ela não me consultou. O voto não precisa de consultar ninguém. O voto ele é particular. Se o meu esposo chegar em mim, hoje, só um exemplo, chegar em mim e falar assim, o voto que eu fiz a Deus é este. Só um exemplo para os irmãos verem. Só não. Se Deus me respondesse ou me desse aquilo que eu estava pedindo, eu doaria o meu carro para a missão. É o único carro que temos. Eu, como esposa, se glorificou a Deus, se o voto que ele fez glorificou a Deus, qual é o meu papel? Tamo junto, pode dar. Eu não posso ser aquela que se opõe. Eu não posso fazer com que se torne ainda mais difícil o voto que ele fez. Eu não posso chegar nele e falar, não, você não me consultou, você não falou comigo, você... Não, irmão, eu tenho que ser como Eucana. Ana consultou Eucana? Não, mas quando ela falou para ele, não, tamo junto, tá apoiado, pode entregar. Você prometeu? Entrega. A mesma coisa com a filha de Jefité. O Senhor está dizendo, cadê a família que se apoia quando algo me glorifica? Cadê o esposo apoiando a esposa? Cadê os filhos apoiando os pais? Cadê? É um voto. Mas às vezes a gente tem que cumprir o voto escondido. Porque se eu falar, olha, eu vou ter problema. Não é para ter problema dentro da família que é separada para viver para a glória de Deus. Quer a tua família em paz, quer a tua família em harmonia, quer a tua família abençoada, quer a tua família, irmão, sendo grata a Deus. Porque o voto você faz no momento de desespero, mas quando você cumpre, não, estou honrando a minha palavra, é sim, sim, não, não. E isso você está diante de Deus. Cumpriu, pagou. Falou que faria? Tamo junto. Eu não posso ser uma pessoa que dificulta as coisas. Família está colocada aqui para a gente poder ajudar uns aos outros, facilitar. Você acha que foi fácil para Ana cumprir o seu voto? Fácil não foi, mas que ela teve apoio, ela teve. Foi fácil para Jefité cumprir o seu voto? Não, fácil não foi. Mas ela facilitou o voto. Fez com que a atitude dele realmente glorificava a Deus. E não ficasse com o sentimento, ai, não, eu não vou dar, não vou dar, não vou dar. Não, tá, tamo junto. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa. E que Deus abençoe a tua família. Apoiemos uns aos outros. Não vamos dificultar as coisas. Não vamos fazer com que as coisas fiquem mais difíceis do que já é. Colaboremos um com o outro. Mas está cada um querendo viver o quê? Como? Do seu jeito, da sua maneira. Ah, meu pai prometeu, meu pai se vira. Ah, minha mãe prometeu, minha mãe se vira. Ah, minha mulher prometeu, minha mulher que se vire. Quem prometeu foi ela, não foi eu. Não, irmão, apoie. Não, irmão, não. O que você prometeu, amor? Você prometeu isso? Não, cumpra, tamo junto. Tamo junto com você. Tamo junto, tamo junto.
Ah, amor, o que foi que você prometeu a Deus? Não, tamo junto, bora. Família não foi trazida à existência para poder sermos obstáculos. Nós somos bênçãos um na vida dos outros. Vamos fazer com que os nossos dias sejam mais leves. Você foi permitido formar uma família não para sua vida se tornar um peso, um negócio. Não! Foi para ter leveza. Não, amor, tamo junto. Você prometeu? Faça mesmo, cumpra mesmo. Prometeu a Deus? Cumpra o seu voto. Vamos embora. Ah, mas a gente vai ficar sem carro. Não tem problema, amor. Nós anda de ônibus, anda de Uber. Nós dá um jeito, mas vamos fazer com que fique mais leve. Vamos fazer a vida se tornar mais leve. Família é para se tornar mais leve. As decisões, as escolhas. Apoiando um ao outro. Não é para se tornar um peso. Não, eu vou fazer escondido. Porque se meu marido descobrir, meu Deus do céu, não, eu vou fazer aqui meio que nas escondidas. Porque se a minha mulher, não, eu vou fazer porque olha. Não, irmão. Faça como Eucana. Tamo junto. Faça como a filha de Jefté. Pai, tamo junto. O Senhor prometeu a Deus. Cumpra o seu voto. Glorificou a Deus. Porque o que o Senhor prometeu agradou a Deus. Então se agradou a Deus, eu estou pronta para ser o sacrifício. Você não vê a filha de Eucana, irmão, revoltado. Você não vê Samuel crescendo revoltado contra pai e mãe. Não vê, porque glorificou a Deus. Cumpra os seus votos. E que dentro da tua casa você tenha apoiadores que te apoiem. E não impedimentos. Diferente hoje, né? Deus te traz aqui hoje para dizer, família, é para que as tuas decisões se tornem mais leves. Quando o esposo tomar uma atitude de um voto, ou enfim, algo, mas que glorifica a Deus, tamo junto. Tamo junto. Bora. Você não pode chegar, por que você me consultou? Por que você não falou comigo? E por que... Não, irmão, voto, você sabe o que é voto? Em um momento de desespero. Em um momento de necessidade. Em um momento que vocês estão precisando. O voto é isso. Ana, desesperadamente querendo um filho. Jefté, desesperadamente querendo vitória sobre os seus inimigos. Ele tentou no diálogo, não foi. Ele tentou encontrar paz na conversa, mas não rolou. Os inimigos queriam vir com guerra. Vindo com guerra, ele falou, pai, eu preciso do Senhor. Ele foi cheio do Espírito Santo. E quando foi cheio, pai, se o Senhor me der vitória, o primeiro, um voto. Cumpra seu voto. E que dentro da tua casa, você tenha uma família que esteja ao seu lado. Assim, a sua família vai conseguir viver em harmonia. Vai ser mais fácil, porque não é fácil. As famílias enfrentam os seus embates, os seus desafios. Porta fechada, humilhação, desespero, momentos difíceis vão bater na porta da tua família. Vai bater. E quando bater, você vai se lembrar dos votos. E quando você fizer um voto e Deus responder, significa que Ele se agradou. Ele se agradou do que você fez. Do voto que você fez. Se Ele te respondeu, Ele se agradou do voto. Se agradou mesmo. E se Ele se agradou, quem é que vai impedir? Eu vou impedir meu esposo de pagar o voto, sendo que isso glorificou a Deus? Não. Meus filhos vão ser impedimento? Também não. Por quê? Aprendemos que se glorifica a Deus, nós estamos juntos. Que Deus abençoe você. Diferente, né? Eu gostei. Foi bem diferente, mas eu gostei. Bênção. Enxergue a sua família. Você é uma peça fundamental dentro da sua família para que você apoie, esteja junto. Isso facilita nos momentos difíceis. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família. Vamos orar, irmãos? Agradecendo a Deus? Eu amei. Foi diferente e eu gostei. Vamos orar? Vamos orar.
Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, graças te damos pela oportunidade de termos, Pai, este tão rico privilégio de termos o conhecimento da Tua Palavra. Que nesta manhã o Senhor encontre em nós pessoas como Eucana, que o Senhor encontre em nós, assim como a filha de Jefité, pessoas que fazem parte da nossa família e que nos apoiem em momentos difíceis. Em momentos em que nós às vezes vamos ter dificuldades de colocar em prática, mas que pelo apoio, estamos juntos, vai se tornar mais fácil cumprir o que prometemos ao Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que em momentos adversos dentro da família, que em momentos difíceis dentro, Pai, da nossa casa, nós possamos nos lembrar de que nós temos uma arma, o voto. E quem é que se lembra hoje do voto? Mas nós temos esta arma que o Senhor nos deu. E se o Senhor responder, significa de que o Senhor se agradou do voto. Então que dentro da minha casa e que dentro da casa dos teus filhos encontremos apoiadores, encontremos companheiros, companheiras, amigos verdadeiros dentro da nossa própria família. Que nos ajude a cumprir aquilo que às vezes é tão difícil para nós. Mas com o apoio se torna mais fácil. Com o incentivo se torna mais fácil. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, da mesma forma que eu entendi a Tua Palavra e compreendi a Tua Palavra, os meus irmãos que passaram por esta live juntamente comigo, que possam também compreender e entender esta Palavra. Que possamos ser bênção dentro da nossa família. Que possamos facilitar a caminhada, as escolhas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Continue conosco, com a nossa família, com a nossa casa. E que possamos ser, Pai, bênçãos de Deus, um na vida dos outros. Eu tenho que ser bênção na vida do meu esposo. O meu esposo, bênção de Deus na minha vida. Nós, bênção de Deus para a vida dos nossos filhos. E os nossos filhos, bênção de Deus para as nossas. Compreendendo uns aos outros. Entendendo uns aos outros. Se colocando no lugar desta pessoa. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pedimos um dia de paz, um dia de alegria e que esta palavra se cumpra em nossas vidas, no meio da nossa família. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que tudo que agrada ao Senhor e glorifica o Teu santo nome, possamos estar juntos. Peço uma bênção especial pela vida de cada um dos meus irmãos que me acompanhou nesta live, aqueles que entraram rapidinho, aqueles que ficou do início ao fim, aqueles que ainda vão ver a live, aqueles que nem vão ver a live, que não vão saber da minha existência, mas vão saber da existência de um Deus, vão saber da existência do que significa ser família e de como isso glorifica a Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé quero agradecê-lo, quero pedir uma bênção especial por todos os irmãos que são carentes da minha ajuda em oração, todos aqueles que me pediram oração ao vivo aqui na live, todos aqueles que me pediram oração no particular, todos aqueles que me pediram oração pessoalmente. Todos os pedidos de oração que chegou até a mim, eu entrego em Tuas mãos, tendo a plena e a certeza e convicção de que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor vai trazer a resposta de oração, vai abrir as portas, vai fazer o milagre, vai trazer o que eles precisam. E estando eles satisfeitos, o Senhor os alcançará com muito mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, e já por fé quero agradecê-lo, traga-nos um dia de paz, traz um dia de alegria. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ti. Quem entendeu que o Pai te trouxe aqui hoje para dizer que família é apoio, é companheirismo, somos aqueles que estamos um do lado do outro para poder ajudar em momentos difíceis, para que facilite nas decisões, e por mais difícil que a decisão seja, nós estamos prontos para apoiar, sendo que aquilo que Ele fez glorificou a Deus, sendo que aquilo que ela fez glorificou a Deus. Levanta tua mão e confirme com amém. Amém. Está entregue em nome do Senhor Jesus Cristo. Que hoje você saia daqui
prontos para poder apoiar, para poder estar junto do lado daqueles que fizeram algo que glorificou a Deus e que agora tá difícil de botar, mas tu tá junto, tamo junto. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Tamo junto, seja como Eucana, seja como a filha de Jefité, e o nome do Senhor será glorificado dentro da sua casa. Um beijo, povo lindo do meu coração. Se Deus nos permitir, ainda hoje, frase do dia, louvor do dia, hoje é worship. Ontem foi pentecostal, hoje é worship. Vamos ver qual é que recebe mais curtida. O certo é que estamos reservando um período do nosso dia para louvar, cantar hinos de louvor e adoração a Deus. Um beijo, fiquem todos com Deus. Que palavra maravilhosa. Você pode agradecê-lo por isso? Deus abençoe. Amo vocês.